Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo de número 24, verso 1. Ministério Pão Vivo, mais um tempinho de lições, de aprendizado na palavra do Senhor. Na sequência de nossos estudos em João 14, quando Jesus dava as últimas instruções aos discípulos, lembremos daquilo que falamos no vídeo anterior. Jesus foi fazendo promessas, todas relacionadas com o nome dele. E, na sequência, pois tudo aqui é sequencial, isto é, uma palavra que vem posteriormente é o resultado daquela anterior. Se não, vejamos. No verso 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui, ele não está impondo uma condição. Ele está falando de consequência. Isto é, o guardar os mandamentos seria a prova do amor que eles tinham por ele. E mandamento aqui não é como algumas pessoas pensam, que ele está se referindo aos 10 mandamentos. É claro, nós não estamos isolando os 10 mandamentos, mas para ser fiel à interpretação, aqui, quando ele fala de mandamentos, ele está se referindo ao ensino do momento, ao ensino que ele estava aplicando, ministrando sobre a sua divindade. Vejamos então na sequência. Por isso, eu repito a leitura. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E, em seguida, veja a ligação. E eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vamos entender o que ele estava falando, vamos entender o texto para não termos uma crença herética em relação a esse texto, como a maioria tem. Ele diz: eu rogarei ao Pai. Então, normalmente as pessoas aqui já partem para o velho argumento. Note, dizem elas, aí já mostra duas pessoas. É claro que mostra duas pessoas, mas não mostra duas divindades. Aqui mostra Jesus como homem,
Aqui mostra aquele mestre como se fosse qualquer um mestre, um ensinador humano. E ele, como homem, ele estava na conclusão, nos dias finais de seu ministério. E ele, vendo o vazio que ficaria entre os seus discípulos, então ele faz a promessa como homem. Então, não conte ele aqui como uma outra pessoa na divindade. Ele, como homem, ele sempre apelava para o Pai, que é o próprio Deus. Mas lembre-se, ele havia dito para Filipe, lá no verso 8, que na divindade não havia distinção, não havia essa posição de pessoas distintas. Na divindade, ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Mas continuemos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Precisamos descobrir, então, quem é, na realidade, esse outro Consolador. Porque aqui também surge aquele argumento. Olha aí fala, esse Consolador é o Espírito Santo. Então, 3 pessoas já. Aquele que vai rogar, que vai pedir, o Pai e o Espírito Santo. Pode até parecer um bom argumento, mas este argumento não suporta. Os versos seguintes irão desfazer todos esses argumentos, mas vamos continuar sem fugir do contexto. A gente pergunta, por que ele chamou de outro Consolador? A resposta está no próprio verso. Um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele está como que a dizer: eu não pude, eu não posso ficar com vocês para sempre. Eu não posso permanecer na vossa companhia, mas eu tenho uma solução. Eu vou pedir ao Pai para que mande, para que envie um outro. Esse vai ficar para sempre. Mas vamos descrever como seria esse Consolador. Primeiro, ele não teria um ministério temporário, como foi o de Jesus. Teria um ministério permanente, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. Olha a qualificação. O Espírito da verdade. Lá no verso 6,
ele já havia dito: eu sou a verdade. Então, continuemos. O Espírito da verdade, que o mundo não o vê, isto é, os incrédulos da época, os opostos à divindade de Jesus. O mundo não o conhece, mas vós o conheceis. Como o Consolador não tinha vindo ainda, como que os discípulos já o conheciam? Continuemos. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Como que ele ainda viria? Já habitava com os discípulos. Jesus estava falando dele mesmo. Ele habita convosco, e a intensificação da promessa estará em vós. Aleluia! Quem que veio e não ficou apenas com os discípulos, mas habitou nos discípulos, habita em nós. O Espírito Santo, este Consolador. Mas quem é este Consolador? O verso seguinte mostra de modo claríssimo. Ele diz: não vos deixarei órfãos, isto é, como filho sem pai, já que eu e o Pai somos um, já que quem me vê a mim, vê o Pai. Então, esse Pai sou eu mesmo. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia! Sabe quando que aconteceu isso? Sabe quando que ele, Jesus, voltou para os discípulos, voltou para nós no dia do Pentecoste? Não era outra pessoa, era o mesmo Jesus, como o Espírito Santo, o Consolador. Nos próximos vídeos, vamos completar esta magnífica lição. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.